Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem? Arthur Cabal da Precato mais uma vez. Estamos aqui no Precato Responde, como você já sabe, a ideia é falarmos sobre alguns temas específicos do universo de precatórios. E recebemos muitas mensagens com relação a um assunto que é muito polêmico, né? Gera bastante dúvida na cabeça de vocês, muitos receios, que é relativo ao imposto de renda, as formas de como se calcula o imposto dentro do processo. Tá? Então esse é o Precato Responde, eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, nós falamos aqui um pouquinho sobre imposto de renda, né? Gravamos um vídeo recentemente, vai estar em algum lugar aqui desse quadrado, sobre como que é calculado os impostos, né? Quais são as formas de calcular. Nós não entramos muito nesse detalhe e recebemos muitas mensagens para poder explicar para você como que funciona. Então, primeiramente, a gente tem que entender que dentro de um processo existem duas formas de calcular um imposto, tá? Vai ser muito calculado em cima da natureza do crédito, né? Como é que foi formado o precatório, sua natureza, mas elas vão ser feitas de duas formas, tá? A forma tributária do precatório, ela é de duas formas. Ou ela é na regra geral, ou ela é no RRA, que são rendimentos recebidos acumuladamente. Eu vou te explicar aqui um pouquinho sobre cada um deles. RRA, rendimentos recebidos acumulados. Basicamente quando você entra com uma ação, você está cobrando um valor do governo federal, que é uma janela de oportunidade ali que o governo não te pagou, que era devido. Então esse valor ele vai ser acompanhado dentro do precatório, vai ser somado naquele montante total ali que deu o benefício e vai pagar tudo de uma vez no precatório. Esse número que foi de meses, que foi o seu benefício acumulado, ele vai servir como base de cálculo para chegar no seu imposto de renda. É como se fosse o seguinte sentido: se você tivesse recebido o seu benefício mensal, mês a mês, quanto que você pagaria de imposto? Então, a Receita Federal vai calcular aquilo ali acumulativamente e vai reter tudo na fonte. Essa é a primeira forma de calcular o imposto, é o RRA. Na regra geral, ela é 3% unicamente, que vai depender também de cada ação. Tá? Então, vão ter processos que vão ser enquadramento de RRA, vão ter processos que vão ser enquadramento sobre a regra geral, que é 3%. Se você quer vender o seu precatório, você tem interesse em vender o precatório, mas tem dúvida com relação ao imposto, eu te alerto para o seguinte ponto. Quando você receber uma proposta, peça para a empresa que está te oferecendo a condição que detalhe o crédito, qual que é o valor bruto, qual que é o honorário, qual que é o imposto de renda, qual que é a sua parte líquida. Por que isso? Porque se o seu precatório ele tem o cálculo de RRA, que é um imposto muito alto, né, geralmente maior do que 3%, e a empresa considera apenas 3% de retenção, essa diferença fica sobre responsabilidade sua. Então vamos imaginar aqui a seguinte hipótese: o seu precatório ele é calculado sobre o RRA, que são os rendimentos recebidos acumulados. Deu lá um número de meses específico que você vai ter que recolher na fonte pagadora 7,5%, 7,5% de imposto. Se a empresa está comprando o seu precatório e resguardar apenas 3% de imposto, os outros 4,5% serão cobrados de você. Tá? Geralmente, a Receita Federal vai cobrar no seu ano declaratório, né, que é o ano seguinte ao recebimento do valor, que é aquele ajuste, né, que vocês fazem no ano seguinte. Então, tome muito cuidado. Tá? Quando você for receber uma proposta, peça o detalhamento do crédito. Quanto está sendo calculado ali, quanto eles estão considerando de imposto de renda e faça a sua avaliação em cima desse critério. Inclusive, pessoal, a gente gravou um vídeo recentemente falando sobre um assunto muito importante para vocês considerarem. Nem sempre a maior proposta é a melhor proposta. Vou pedir para a edição colocar aqui o link em alguma parte dessa tela. Conheça um pouco mais sobre isso, tá? Entenda que nem sempre a maior condição é a melhor condição. Então, se você gostou desse vídeo, se ficou claro para você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação para que sempre que nós postarmos algum vídeo, chegar até vocês, o YouTube entregar para vocês o material. Tá? Dúvidas, procure seu advogado, chama a gente também no nossa rede social, nosso 0800. Fiquem à vontade, tá legal? Um abraço.